Fala pessoal, Bruno aqui falando. Tô retomando aqui, bem-vindos de volta. Tô retomando aqui as atividades do canal. Muita gente me chamou pelo Instagram perguntando por que que eu não estava mais produzindo conteúdo. E eu pensei aqui e pelo carinho que as pessoas têm aí pelo conteúdo que a gente criava, vou voltar aqui a produzir conteúdo para vocês do mercado financeiro. Ah, e eu já vou trazer aqui um conteúdo super ah, que está super atual. E aí eu vou começar esse vídeo aqui fazendo uma provocação. Vocês aí do outro lado, vocês confiariam sua análise de ações, de investimentos, de entrada, saída, carteira para uma inteligência artificial? É, Muito se ouviu falar de ChatGPT e outras inteligências artificiais, e tem uma nova que saiu que a gente chama de Claude ou Cloud. Eu vou chamar de Cloud, porque ela é uma inteligência artificial diferente de tudo aquilo que vocês viram até agora. Ela é da Anthropic. Para quem não sabe, a Anthropic tiveram algumas pessoas que saíram lá da OpenAI, que é do ChatGPT, e foram trabalhar aí na Anthropic porque eles perceberam que a inteligência artificial que acabou de nascer e já ficou obsoleta, como o ChatGPT, ele ficava muito abrangente. Alucinava é quando ele começa a inventar coisas que você não pediu e ele saía do objetivo principal ali da interação. Ele ficava muito abrangente, então você acabava não aproveitando nada. O Cloud, ele tem uma especificidade que é você entrega uma documentação específica para ele, além de outras funcionalidades, mas eu quero me concentrar nessa funcionalidade aqui, porque ela vai ajudar muito nas análises de mercado financeiro, tanto para o analista fundamentalista, quanto para os nossos analistas técnicos. E digo mais, a profissão de analista técnico e de analista fundamentalista, ela está em jogo com o lançamento dessa inteligência artificial. Não vai acabar, mas certamente os analistas fundamentalistas e técnicos que souberem se aproveitar do cloud para entregar conteúdo para os seus assinantes, conteúdo para os seus clientes de corretora, assets, bancos, enfim, vai ser um diferencial no mercado, tá? Ele consegue fazer análise tanto fundamentalista quanto técnica em segundos, a ponto de, inclusive melhor do que o humano, porque, por exemplo, tá? Hoje as empresas vão soltar os balanços. E aí fica aquela expectativa, depois que o pregão fecha, aquela análise, aquela lâmina que sai com todos os resultados. Geralmente o analista fundamentalista ele ficava até de noite debruçado naquele relatório de, dos resultados da empresa para poder analisar. Então imagina você pegar toda aquela documentação, aquele press release, subir no cloud e ele te dá exatamente tudo o que está acontecendo ali na empresa. Aqui eu não estou falando de só inteligência, eu estou falando de capacidade de execução e capacidade de analisar vários documentos ao mesmo tempo. E outra, você pode retirar um recorte de um gráfico e ele simplesmente analisar suportes e resistências. Eu já fiz um exemplo com entradas em operações, tanto de swing trade quanto de operações no mesmo dia. E de carteira também. Você pode inclusive pedir para ele analisar a tua carteira e ver que trabalho que está sendo feito e, obviamente, decidir se você vai seguir ou não as recomendações, tá? Isso é fantástico, tá bom? Então, vamos lá. Eu já vou pedir aqui para. Cara, eu preciso que vocês se inscrevam no canal, para quem não é inscrito. Eu preciso atingir 1.000 pessoas. A gente está com 750. Vou pedir aí esse fortalecimento para vocês. Compartilha com os amigos de vocês, com os conhecidos. Prometo trazer material de qualidade. Não vou vender nada, não vou oferecer nada. É só realmente conteúdo de qualidade, tá? Então, o Cloud, ele é uma IA tipo ChatGPT mesmo, como eu falei, como o Copilot. Eu uso muito o Copilot no meu trabalho. O Copilot, ele serve para grandes empresas e ele é conectado ali com todas as soluções do Microsoft. Assim como o Gemini, ele está totalmente integrado com todas as soluções do Google. Mas todas essas IAs, elas têm um defeito, ou não um defeito, mas elas alucinam porque elas acabam tentando inventar
assunto onde não tem. Às vezes a resposta que você quer sim é não sei ou não dá. E as IAs acabam alucinando um pouco, tá? E quando vem o cloud e ele é muito forte ali em codificação e estratégia em agentes, tá? Para quem não sabe, os agentes eles são é como se eles fossem executores, tá? Então imagina que você pode criar um agente para fazer coisas para você. É a parte mais avançada do cloud e que tem pouca gente usando. E se você soubesse aproveitar, você vai nadar num mar aí sem concorrentes, tá? Então o que que é um agente? Ele basicamente é uma IA que trabalha para você assim de forma ininterrupta, contínua. Ele não para, ele não descansa. Como se ele fosse um analista 24 horas por dia. Ele não só fica ali respondendo o textinho que você manda quando você pergunta, mas basicamente ele executa tarefas. E eu penso num futuro próximo esses agentes até executando ordens por aí, tá? E ele pode, o grande ganho aqui é que ele pode ficar analisando, monitorando e te alertando, e quando você acordar de manhã ele te dá um relatório completo de tudo que aconteceu com o petróleo durante a noite, ou com o mercado lá no Oriente, enfim. Então, você pode criar vários tipos de agente. Você pode criar um agente para acompanhar uma ação e ele vai ficar focado em Petro, por exemplo. Tá? Ele vai acompanhar as notícias em tempo real de Petro. Ele vai lá olhar o balanço assim que sair o balanço da Petro. Ele vai monitorar a variação do preço até a volatilidade. E ele vai cruzar tanto dados técnicos com dados fundamentalistas. Tudo isso vai depender do prompt. E eu aqui vou trazer um prompt para vocês, mas eu vou fazer um próximo vídeo que vai trazer esse prompt aí para vocês, como vocês podem se aproveitar, tá? É, o poder ali que ele tem é te avisar quando algo relevante ali tá para acontecer. Se você criar esse agente para ficar monitorando tudo que está acontecendo, tá? Eu vou dar um exemplo aqui de alertas bem simples que ele pode fazer. Saiu o resultado abaixo do esperado. Cara, você não vai ler lá o documento todo. Só me diz que o resultado veio uma porcaria e que é hora de encerrar as posições. Rompeu a resistência a um ponto importante. É os alertas que a gente tem lá no Profit, tá? Mas o Profit precisa estar ligado para ele te avisar. E se com a gente aqui ele pode te disparar um e-mail te avisando, tá? Até mesmo você pode configurar se ele perceber ali nos relatórios que mudou, deixa eu tomar uma água, que mudou algum tipo de governança ali na empresa, tá? Eu vou além. Você pode ter um agente ali para monitorar sua carteira, tá? E você vai monitorar todos os seus ativos, identificar a concentração, que risco que você está tomando e sugerir rebalanceamento e assim por diante, tá? Bom, eu não quero ficar muito tempo aqui falando, mas eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Essa é a página aqui principal do Cloud. Só que a gente precisa primeiro dar algumas regrinhas ali para ele do que ele precisa fazer. E eu criei um aqui, eu já deixei até pronto para não precisar, mas eu vou ler aqui junto com vocês, tá? Então, imagina o seguinte: eu vou dar as primeiras instruções para ele, quer dizer, olha, você é um profissional do mercado financeiro, você se especializou e tem certificado CNPI. Também, para ajudar nas análises, você certificou em análise técnica. Então, eu já estou dizendo para ele, você é analista fundamentalista e você também é analista técnico. E para te ajudar em algum momento aí de entrar na ação desejada e já analisada pelos fundamentos. Você também se tornou um especialista e diferenciado no mercado por fazer esse mix entre fundamento e técnico. E aí você fala, olha, eu também, no caso aqui eu estou colocando comigo, eu também conheço bastante análise técnica do mercado e eu gostaria de identificar, eu gostaria de fazer uma parceria com você para você me ajudar a identificar oportunidade de investimento. Análise, analise o gráfico anexo e me diga qual a relação de Itaúsa com a receita e renda líquida. Foi uma análise que eu fiz ontem, eu vou tirar essa parte porque eu não preciso. Eu vou só mudar aqui, ó. Primeiro, eu gostaria que você me desse um panorama do IBOV e do índice IFNC dos bancos. Me liste três ações
que estão atrativas na relação fundamentalista e técnico, e deixe de fora as ações do IFNC que estão com resultados e gráficos não atraentes, gráficos fora dos padrões de indicativo de compra. Vamos ver o que que ele faz, tá? Ele é bem rápido, tá? Por quê? Porque ele tem tipos aqui, tá vendo? O mais utilizado é o Sonet, porque ele vai, se você usar o primeiro modelo, ele vai ser muito rápido, tá? E o Sonet ele vai ser, como é que ele vai fazer uma ponderação, ele vai buscar esses dados, ele vai fazer uma ponderação entre conhecimento e velocidade. Então, ele vai te responder um pouco mais rápido, mas a outra versão responderia mais rápido ainda e esse daqui ele vai se embasar melhor, tá? Você pode tratar isso, tá? Então, olha só. Aqui ele já fez, ó, agora eu tenho dados suficientes e frescos para montar uma análise completa e de qualidade. Deixa eu estruturar isso para você. Então, um panorama aqui do dia 11, o Ibov deu uma sangrada hoje, né? 187 mil pontos. A máxima aí, no ano está dando 16,3. Ele me faz aqui uma análise do índice financeiro com 15% de retorno no ano. O retorno em 2025 foi de 46, a Selic atual, dólar 4,92. Ele faz aqui ó, fluxo estrangeiro forte, tanto no Ibovespa quanto nos bancos, correlação técnica. Aí ele começa aqui, ó, três ações selecionadas, mix de fundamentalista mais técnico. A primeira escolha, ele me dá o BTG Pactual. E ele dá todos os fundamentos aqui que ele está sustentando, tá? E ele dá aqui uma relação técnica, ó, em correlação desde a máxima histórica, ele está num pullback saudável após uma alta de 60% em 12 meses. Ele deve estar caindo lá, eu nem fui ver o gráfico, tá? Ele fala do resultado, entrada agressiva acima dos 60 com volume, entrada conservadora aguardar a confirmação acima das médias 9 e 21. Já tenho aqui uma correlação, um ajuste para fazer, eu já vou ajustar aqui com as minhas médias, tá? Ele faz a segunda escolha, que é o Itaú, eu não vou repetir, a esquerda fundamento, a direita análise técnica, e ele faz a terceira escolha aqui, BB Seguridade, cotação 39, resultado 5% acima, ele faz de novo uma análise à esquerda fundamentalista, uma análise à direita técnica, tá? Um resumo. Deixou de fora Banco do Brasil e Banco Bradesco por motivos óbvios. Ele tira Banco do Brasil e dá uma atenção em Bradesco, tá? E aí ele faz aqui breves comentários sobre as ações de ficar de fora e assim por diante. Então aqui rapidamente você já tem um panorama do que eu pedi, né, do Ibovespa, índice financeiro. Aí eu vou dizer assim, olha, no meu operacional de análise técnica, eu uso as médias todas exponenciais, ah, exponenciais no gráfico do semanal, ou vou colocar aqui dos 2 dias, do 2 dias, as médias são 34, 72, 144 e 305. As três ações que me recomendou estão acima dessas médias no 2 dias. Vamos ver. Eu gosto bastante, tá? Ele vai lá buscar, ele provavelmente vai fazer um gráfico. Eu vou, enquanto ele busca aqui, eu vou pegar um gráfico aqui de BPAC, e vou dar para ele analisar. Eu vou colocar o gráfico. Vou colocar o gráfico do ano no diário.
Vou tirar um print screen e vou mandar para ele, tá? Eu gosto desse gráfico aqui. Vamos ver o que que ele colocou lá. Bom, é, ele já diz assim, ó, parceiro, ele me chama de parceiro. Preciso ser muito direto com você, é uma questão de honestidade técnica. Não consigo calcular médias de 2 dias, 34, 72, 44 com precisão confiável, pela seguinte razão. Para calcular as médias de 305 candles no gráfico de 2 dias, eu precisaria aproximadamente de 610 pregões. Justo. Eu acho que eu dei uma exagerada aqui, eu pedi muita coisa. Eu vou talvez diminuir para duas médias, tá? Isso ocorre há mais de 2 anos, tá? Realmente, ele tem razão. O que pode dizer com segurança a partir dos dados que tenho, BPAC saiu de 36, mínima de 52 semanas, para máxima de 65. Vou resumir aqui, ó. Das últimas semanas pode ter aproximado o preço das médias 72 e 144 no bidiário. Minha recomendação prática: antes de qualquer entrada, plota essas quatro médias no gráfico. Eu vou ajustar. Obrigado. Você tem razão. Eu exagerei no histórico de médias. Analise apenas o gráfico diário de BPAC 11 com as médias 34 e 72. Analise conforme imagem abaixo. Vamos ver a mágica. Eu dei o gráfico, não dei as médias. Vamos ver o que que ele faz. Agora ele tem um gráfico na mão. Ó. O papel fechou. -2 no dia, mínima de 56. Olhando a estrutura dos candles do comportamento do preço, identifica o seguinte: o gráfico não tem as médias, ok, é verdade, eu não tenho, mas a análise de preço me permite fazer uma leitura aproximada, observando o histórico visível. Ele não tem as médias e mesmo assim ele vai tentar fazer essa análise, tá? Leitura crítica para o seu setup. Inclusive, você pode dar o seu setup aqui para ele, que a gente não tem tanto tempo aqui no vídeo, mas eu prometo trazer isso das próximas vezes. Com uma queda de 13% desde o topo e o preço aproximado na região de 56, 67, há uma grande probabilidade de que o preço esteja testando ou tocando a 34 no diário. A 72 deve estar na faixa de 53 e 55. Conclusão. Vou colocar aqui, ó, o meu operacional se baseia no preço no diário com gráfico de candlestick fazer mínima e máxima maior de uma retração para colocar a ordem de compra e o stop na mínima da vela rompida. Consegue identificar no gráfico que eu coloquei onde foram essas entradas? Vamos ver, gente. Olha lá, padrões de máxima maior que a retração anterior como gatilho de entrada. Consigo identificar pelo menos 3 entradas claras pelo setup ao longo do gráfico. Entrada 1, fundo duplo, retração inicial, região tal. Possivelmente aqui, se você der um gráfico do Profit com data, ele vai te dizer a data, tá? Ele encontrou aqui 3 entradas. Situação atual, possível setup se formando. O papel está agora testando novamente a linha de suporte. Se os próximos candles formarem uma retração com fundo definido e depois um candle romper a máxima dessa retração com fechamento acima, seria o novo gatilho pelo setup com o stop bem posicionado na mínima do dia. Deixa eu colocar aqui no gráfico semanal. Eu quero ver uma coisa. Uma semana. Ó, aqui possivelmente ele rompeu o falso, né, e veio entregar. Eu vou perguntar para ele onde está o fundo, onde está o topo, né? Ele já falou que é no 66 e ele já falou aqui também, né? Esse fundo aqui de 52. Mas eu vou só perguntar. Eu vou voltar lá no diário.
para vocês verem o poder dessa ferramenta. Obviamente você tem que trabalhar muito bem ela. Eu acho que ele já colocou aqui, ó. Suporte na linha pontilhada 56 e 57. Isso mesmo. Aqui, ó. 56 e 57 é o fundo do semanal. Eu vou perguntar aqui. Última pergunta dessa ação. Pergunta dessa ação. Qual é o próximo fundo? Ah, se o papel continuar caindo. Vamos ver se ele sabe. Próximo fundo 54, uma zona de consolidação visível no gráfico. É isso aí, ó. É, teoricamente o nosso olho manda esse 52 e esse 51. A gente tem que ensinar ele, mas eu entendo o que ele quer dizer, porque teve uma região aqui de briga de preço. Ele está dizendo que o preço pode, antes do preço buscar esses dois fundos, ele pode se enroscar aqui nesse meião. Mas eu gostei das análises. Depois, ó, segundo fundo mais relevante no 52, que foi o que eu acabei de falar, ó, 52. E depois, são esses dois fundos mais relevantes, tá? Ó, se amanhã abrir abaixo e confirmar a perda dessa linha, o roteiro técnico aponta direto para 54. O que eu quero chamar aqui a atenção é o seguinte: rodem os relatórios das corretoras que tem por aí. A escrita é praticamente a mesma. As recomendações são basicamente as mesmas. Então, o poder que ele tem de ser muito mais objetivo e muito mais técnico, porque eu falei, olha, você é fundamentalista e você é técnico, tá? Eu gostei muito da análise que ele fez. Ele já está me recomendando uma parte aqui para YouTube e BBSE, eu não vou fazer para o vídeo não ficar muito longo, mas aqui é claro, é muito claro o poder que essa ferramenta tem e ela vai mexer com o mercado, tá? Eu fiz um teste ontem e ele me gerou alguns relatórios. Inclusive, eu criei ali alguns prompts para carteira de investimentos, carteira de dividendos, tesouro, renda fixa e tudo mais. Então, eu acho que é uma ferramenta poderosíssima. Analistas, fundamentalistas e técnicos que não souberem trabalhar com essa ferramenta terão bastante dificuldade, porque serão facilmente substituídos, né? Imagine a quantidade de documentos que ele pode analisar. Eu não tenho nenhum press release aqui, mas eu vou ver qual foi a empresa que soltou o resultado recente. Não sei se foi a Vale, eu não tenho certeza, mas eu volto amanhã com outro vídeo para mostrar ele analisando esse relatório, tá bom? Aqui, a ideia dessa análise técnica com o IA é suportes e resistências, padrões gráficos, obviamente, tendências. Vamos perguntar aqui, ó, com base no gráfico que eu colei aqui, qual a tendência primária desse papel? Vamos ver se ele sabe. Eu gosto da montagem de estratégias, tá? Então, carteiras diversificadas, simular risco, tá? Tendência primária de alta, mas o momento é de alerta. A estrutura que o gráfico mostra da esquerda para a direita é clara. Fundo 1 no 48, topo no 63, fundo 2 no 52 e topo 2 no 65. Topos e fundos ascendentes, ele já pegou aqui, ó. Gente, isso aqui é relatório de corretora, tá? Pronto. ah, eu gosto bastante. Para ele analisar uma grande quantidade de papéis, tá? Você pode fazer simulações de carteira diversificada, simulação de risco, alguma estratégia de longo prazo que você tenha, tá? Para dividendos, inclusive, eu acho uma boa. Isso daqui, ele não vai substituir os caras, não vai. Mas ele vai aumentar a produtividade. Mas o cara que não tem leitura, o cara que não se atualizar, ele vai ficar de fora. Porque isso daqui é para produtividade, velocidade e produtividade, tá? Então, aqui a mensagem é: o analista hoje, fundamentalista, ele deixa de produzir esses relatórios, ele passa a ser executor, né? Ele vira estrategista. Ele deixa de ser executor, na verdade, né? Esse é o futuro do analista financeiro, tá? Assim, em outras palavras, para o analista fundamentalista, vai acabar a leitura manual de balanço. E aqueles cálculos de ROI, enfim,
Quer ver? Eu vou perguntar aqui qual a relação preço, preço, lucro de BPAC, BPAC 11. Então, aqueles cálculos de indicadores e tudo mais. Agora, isso aqui não vai substituir sentimento de mercado, né? Que são aquelas análises macro, visão estratégica, ele saber o que está acontecendo e tudo mais, ó. PL do BPAC 13,4, 13,04. Nos últimos 12 meses a empresa teve lucro de 17 bilhões. Entende? Isso aqui está muito rápido, cara. Como interpretar esses números no contexto? 3 vezes é caro ou barato para BTG? Depende da lente que você usa, tá? Então, tem pessoas que não negociam ações 13, que está negociando 13 vezes, tá? Isso depende. Tem que, olha só, faça uma tabela comparativa entre as três ações que você recomendou, de preço versus lucro e das outras ações que você mencionou, atenção e atenção. Vamos ver. A gente vai fazer uma tabela, tá? E agora, quando a gente vai para o analista técnico, o que que pode acabar, tá? Ele fica desenhando linha de tendência, manual, identificar padrão simples. Tem muito robô, né? Então ele acaba aprendendo esses padrões com robô. Mas assim, leitura de contexto nunca vai ser substituído, tá? É, tempo de mercado, tempo de tela e, obviamente, o emocional. Não vai substituir, não tem como. Então, por isso que eu digo, vai acabar? Não vai acabar. Mas o cara que não souber fazer vai ficar de fora, tá? Pronto, ele já fez análise bem rápido, tá? Vamos ver. Não, deixa ele montar. Bom, eu queria também mencionar riscos e limitações, tá? Porque a IA ela não tem acesso à informação privilegiada. Os insiders lá vão continuar fazendo lá os insiders deles. Ele pode errar a interpretação se você não for muito claro aqui no prompt, tá? Veja que ele é totalmente aqui fundamentalista técnico, porque eu disse para ele agir assim. Isso não tem como fugir disso, tá? Deixa eu colocar aqui o notebook para carregar. Depende muito da qualidade dos dados e ele não vai substituir também a tomada de decisão humana, né? Que é o fator emocional no final, tá? A IA não investe, quem investe é você. A IA não bota o dinheiro dela, quem bota o dinheiro é você, tá? Então aqui o meu resumo é que o Claudio não vai acabar com esses analistas. Ele vai só separar os caras bons dos caras preguiçosos. Bom, se você quer aprender a usar isso daí, eu vou pedir para você acompanhar os meus vídeos aí que eu vou soltar. Eu vou voltar aí com gravações mais rotineiras, mas eu queria voltar aí com chave de ouro e trazer um conteúdo aí de bastante riqueza, tá? Veja aqui, ó. Então ele traz BPAC negociando a 13 vezes lucro, Itaú negociando a 9, BB Seguridade 7, que foram os três que ele recomendou compra. Agora, para ficar de fora, ele deixou o Bradesco, que está negociando 8 vezes, e deixou também o Banco do Brasil negociando 9. Obviamente que eu tenho que ler tudo isso daqui para entender por quê, tá? Mas é isso. Gente, obrigado aí pelas mensagens de carinho pedindo para eu voltar a produzir conteúdo. É bem difícil aí conciliar o trabalho com as demandas do dia a dia. O tempo é bem precioso, mas eu prometo trazer bastante conteúdo de qualidade aí para vocês. Um grande abraço e até mais.